Então vamos dar início com a leitura de uma pequena mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel. Como sofres? Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiosamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-as aos vizinhos. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam. Os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódios e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da desesperança, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadoras do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Do livro Vinha de Luz, pelas mãos abençoadas de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Então, com a leitura dessa mensagem, nós pedimos ao Hélio profira a prece. Então vamos todos juntos levar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, para que nos assista, nos oriente no estudo que ora iremos realizar. Senhor Jesus, médico de nossas almas, espiritualidade amiga, abnegados do bem, aqui nos encontramos para juntos estarmos reunidos para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita, nos estudando dentro dele. Auxilia-nos, Senhor, na compreensão da mensagem que ora iremos estudar. Auxilia-nos, Jesus, para compreender a necessidade da transformação moral tão necessária em nossas vidas. Nos fortalece, nos ilumina, nos ampara, nos assiste para que possamos assim, Senhor, envoltos da grande luz do Teu Evangelho, possamos, dia a dia, vivenciá-lo em nossa vida. As bênçãos do Teu amor e da Tua misericórdia ilumina todos os lares aqui representados e também a todos os demais que não puderam se fazer presente e também sejam assistidos e amparados. Fica conosco, Senhor, que a espiritualidade amiga nos intua, nos ilumine, nos assista, para que possamos assim sair daqui mais renovados, com as energias mais equilibradas, para que possamos ter um momento de tranquilidade, de paz e de harmonia. Que a Tua bondade, que a Tua misericórdia permaneça conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos. É com alegria que recebemos a todos e a todas para mais uma reflexão em torno do Evangelho, dando continuidade com
as reflexões em torno do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos refletir sobre a mensagem do Espírito Lacordaire, do bem e o mal sofrer. O bem sofrer e o mal sofrer. Então pedimos a todos que abram o Evangelho. Bom dia. Então, todo o estudo do Evangelho, ele deve ser acolhido por todos nós como um estudo de nós mesmos. A primeira coisa que devemos refletir, pensar, para que a gente possa acolher a mensagem de Jesus, os seus sermões e guardá-lo na nossa mente, é nos vermos a todos como filhos da luz, como filhos de Deus. E para Deus todos nós somos iguais porque trazemos as mesmas potencialidades, os mesmos atributos. E fomos criados para os mesmos fins, para a vida de plenitude, para a felicidade completa, para nos auto-iluminarmos. Mas para isso nós precisamos das existências sucessivas. Precisamos reencarnar tantas vezes quantas necessárias para que as potencialidades divinas possam ir se desenvolvendo. Possam ir se expressando, se tornando, se manifestando, se tornando a presença de Deus manifesta na nossa existência através de ações no bem. Então, como nós já passamos por existências múltiplas, nós estamos na condição de espíritos sofredores porque habitamos um mundo de provas e expiações. Então, no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec caracteriza os mundos, desde o primitivo aos mundos felizes, nós estamos na condição de espíritos inferiores. Porque nós fazemos parte, nós habitamos um planeta inferior. Se nós habitamos um mundo inferior, é porque somos inferiores. O inferior aí não é no sentido pejorativo, é no sentido de que precisamos fazer aprendizado, através das provas e expiações que naturalmente estamos passando e iremos passar, com um propósito maior de aprendizado. Então, esse capítulo, os 4 capítulos anteriores, eles servem no Evangelho, porque Kardec, ele não colocou o Evangelho ao acaso, ou seja, cada capítulo tem uma razão de ser. Então, esse é o 5º capítulo. Esse 5º capítulo do Evangelho, ele traz como base, para que a gente possa compreendê-lo, os 4 capítulos anteriores. As revelações, porque nós só vamos superar os sofrimentos através da revelação deixadas por Jesus e pela doutrina espírita, que vem nos revelar esse ser imortal que somos e convidando a vivenciarmos nossa imortalidade com um olhar voltado para a vida futura, que é o capítulo 2. Capítulo 2 nos convida a olhar para a vida futura, se vendo como um ser espiritual e procurando desenvolver essa espiritualidade.
Mas para que o espírito desenvolva essa espiritualidade, conquiste essa vida futura, a vida de plenitude, para a qual Deus nos criou a todos, nós precisamos nos voltar à vida física tantas vezes quanto necessárias. Então nós somos conduzidos pela lei dos renascimentos. Então esse capítulo é para refletir, para que a gente possa refletir como estamos, como se encontra, qual é a nossa condição, não é? Diante dessas existências pregressas que nós já passamos, qual é a nossa condição hoje? Como estamos? Diante das provas, diante das expiações. Aí vem Kardec nos falar sobre o sofrimento, né? E a doutrina espírita nos revela que o sofrimento é uma lei. Todos sofrem. É uma lei porque estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Mas nós precisamos aprender a sofrer. A sofrermos no bem, que é a nossa reflexão hoje. Então nós vamos refletir sobre isso, né? Como aprender a lidar com os sofrimentos, aprendendo um pouco aqui com a doutrina espírita, através dessa mensagem de Lacordaire, para que a gente possa ir refletindo um pouco sobre com esse olhar voltado para nós mesmos, como é que nós estamos nos conduzindo diante do sofrimento. Estamos sabendo sofrer ou estamos aumentando os sofrimentos, a par dos sofrimentos que nós já vivenciamos? Então vamos fazer uma leitura aqui dessa mensagem do Espírito Lacordaire, para que a gente possa tecer algumas reflexões em torno dela. Mas antes de começarmos a fazer essa leitura, tem uma mensagem que traz como tema provações do momento espírita. Essa mensagem diz o seguinte: alguns dias na vida de todos nós se mostram verdadeiramente desafiadores. Por mais tranquila que a vida siga seu curso, é natural surgir este ou aquele desafio maior a nos exigir o esforço da fé e a coragem do enfrentamento lúcido. Inesperadamente, a saúde do corpo físico, que se mostrava sólida e inabalável, vê-se minada pelo diagnóstico de graves moléstias, exigindo longo e doloroso tratamento. A outrora relação familiar, harmônica e fraternal, é surpreendida pela visita da morte a alcançar o ente querido, que sintetizava a estrutura emocional e a referência afetiva de tantos. A amizade cultivada desde há muito na intimidade do coração, que aguardava qual joia em cofre valioso, vê-se violentada pela mesquinhez e traição, acompanhadas pela covardia e indiferença. Outras vezes, a vida que nos precisa parecia tão rica, é cheia de significados, nos elege para a solidão, impedindo a companhia de afetos ou o encontro de alguém para ombrear o caminhar conosco nos dias mais difíceis. De outra feita, a calúnia nos visita os dias antes tranquilos, tecendo histórias e tramas que não nos pertencem, replicados por bocas levianas e insensatas, magoando-nos a sensibilidade pela injúria da difamação. Então aí a mensagem continua, mas aqui está nos falando de que há dificuldades nossas de conviver com as vicissitudes, com os dias difíceis, com as provas ou as expiações. Nós somos espíritos imortais, mas ainda nos identificamos muito com a vida material, com a natureza animal,
reativa, instintiva. Mas há uma natureza em nós que é a divina, essencial, que nós precisamos nos vincular a ela, para que diante desses contratempos, das dificuldades de cada dia, possamos nos colocar na relação com Deus e procurarmos acolher as consequências, ou seja, acolher as vicissitudes com fé, esperança e confiança em Deus. Então vamos à leitura da mensagem Bem e Mal Sofrer. Quem gostaria de começar essa leitura? Eu posso ler, Tonho, Janaína. Pronto, Janaína. Bem e Mal Sofrer. Capítulo 5, no meu Evangelho, a página 81, Instruções dos Espíritos. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, e deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a pátria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Vamos parar por aqui e comentar um pouquinho, tecer algumas reflexões sobre essas ideias deixadas pelo Espírito Lacordaire. Ele começa aqui a mensagem dizendo o seguinte: quando Cristo diz bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, esteja no trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Então veja que o sofrimento aqui na Terra, ela é geral, né? Todos sofrem, porque nós poderíamos dizer, eu sofro porque eu estou numa condição econômica muito baixa. Aí aqui ele diz, mas todos sofrem, que estejam no trono ou na palha, né? Todos sofrem, ou seja, é geral, porque o sofrimento ele independe das condições econômicas, ele independe da saúde ou da enfermidade que tenhamos, ele independe da posição social que ocupemos, ele independe de tudo isso. O sofrimento ele é moral e ele vai depender da forma como nós olhamos para a vida, da forma como nós nos vemos. Então, se nós nos vemos com um olhar de que o corpo é tudo, uma visão materialista, então, diante das vicissitudes, é natural nós nos desesperarmos. Mas se olharmos para a vida com esse olhar do espírito imortal, então o nosso olhar já passa a ser outro. Então, quando ele diz aqui, quando Cristo diz bem-aventurados os aflitos, Jesus não estava se referindo aqui a todos, mas aos que sabem sofrer. Então, aí aqui já começamos a refletir. Será se eu estou enquadrado nessa máxima do Cristo, ou eu preciso me enquadrar a ela? Porque aqui Jesus está nos falando da vida futura, da vida pelo olhar espiritual. Então ele está dizendo,
bem-aventurados os aflitos. Ou seja, esse bem-aventurado, né, ele é um convite para que a gente não se paralise diante das mágoas, dos remorsos, das culpas, diante das vicissitudes, diante das provas, né? Bem-aventurados significa que nós devemos olhar para horizontes, olhar para frente, aproveitarmos da oportunidade que a vida nos oferece e almejamos nos tornarmos, nos candidatando a nos tornarmos bem-aventurados. Porque bem-aventurados, quando Jesus nos convida a nos tornar bem-aventurados, Ele não está falando para aquele momento. Ele está falando para que o indivíduo, diante dos seus sofrimentos, possa perceber que ele pode crescer com o sofrimento. Porque o sofrimento, ele vai inibir o ser do mal que ele traz em si. Então, com uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que ela diz: sem a presença do sofrimento, né, sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis. Então veja que o sofrimento, a presença do sofrimento, ele leva o indivíduo a olhar para si e se perceber vulnerável, frágil, inseguro, pobre, e almejarmos caminhar com Jesus. Aí ela continua e diz: às vezes, Joana diz, às vezes o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder. Única maneira de libertar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. Aqui Joana de Ângeles já nos convida ao bem sofrer. Não é? Ela nos convida ao bem sofrer porque nós estamos habituados ao mal sofrer. Na lamentação, na reclamação, nas queixas, não é? Na blasfêmia, procurando nos revoltarmos diante das situações, e isso vai agravar, vai aumentar as nossas misérias morais. Então, Emmanuel diz que se nós sofremos, já que nós sofremos, devemos sofrer no bem. Não é? Então, aí aqui o Espírito Lacordaire diz: mas se há poucos sofrem bem. Quando ele diz poucos, ele está vendo o seguinte: 7 bilhões de espíritos. Se são poucos, são mais de 50% sofrem mal. Ou seja, dos 7 bilhões de espíritos, se são poucos, vamos colocar aí desses 7 bilhões, 30% ou 20% que sofrem bem. Porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, almejando um mundo de regeneração, o mundo de regeneração ele vai acontecer quando nós aprendermos a sofrer. Então, quando todos, mais de 50%, aprender a sofrer, certo? Não é que o mundo de regeneração não vai existir sofrimento, nem vai existir, não é que não vai existir maldade, mas nós vamos aprender a sofrer. Então, existe um percentual dos que já sofrem do bem aqui, mas à medida que esse percentual vai aumentando, quando passar a 50%, aí o planeta passa a ser visto como um planeta de regeneração. Mas, por enquanto,
as revelações do Cristo, dos espíritos superiores, não é? O convite de Emmanuel, de Joana de Ângeles e de muitos outros que vêm fazendo o movimento espírita, que se colocam, não é? Eles sempre vêm nos comentar as máximas de Jesus, para que a gente tenha uma clareza melhor e possamos dar passos avante, possamos focar na vida futura, possamos ver a vida do Espírito como uma vida que criados por Deus para alcançar a nossa felicidade completa, que não é deste mundo, mas que começa aqui. Então, aí aqui ele continua dizendo: poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Provas bem suportadas. Suportar as provas, não tem como evoluir sem suportarmos os nossos sofrimentos. Começa suportando, né? Para depois passarmos a agradecer a Deus pelas provas. Para percebermos, para que nós possamos perceber que sem provas o espírito não avança, não evolui, não desenvolve valores, não cresce intelecto, moral e espiritualmente. Nós precisamos das provas. E essas provas foram escolhidas por nós mesmos. Mais um motivo para que a gente possa aprender a conviver com elas e tirando delas o aprendizado. Não é? Então, aí aqui ele diz: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações. Será se o desânimo está presente na vida da maioria de nós que compomos esse planeta? Porque Jesus veio nos falar ao espírito imortal: tende bom ânimo. Então, quando o espírito Lacordaire diz que o desânimo está muito presente na nossa vida, cabe-nos refletir, porque o Evangelho de Jesus, ele vem nos falar a alma. Nós precisamos ler o Evangelho com um espírito, com essa vontade de conquistar o Evangelho em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente confunde o Evangelho com o Evangelho impresso. Mas o Evangelho impresso é uma leitura para que a gente possa fazer do Evangelho impresso nos tecidos da nossa alma. Jesus, ele veio nos revelar o Evangelho. E o Evangelho de Jesus é a vida de Jesus. Como, por exemplo, o Evangelho de Madre Teresa de Calcutá é a vida dela. O Evangelho da Irmã Dulce é a vida dela. Mas nós temos um referencial, que é Jesus, para que possamos conquistar esse Evangelho na sua plenitude, na sua inteireza. Mas o Evangelho nosso, ele ainda está por desejar, porque a gente ainda não está convivendo bem com as aflições. Ainda não nos tornamos um bem-aventurado. Mas Jesus nos convida para que a gente possa ir avante, para que a gente possa ter fé na vida futura. A vida futura não é uma existência futura. A vida futura é a vida do Espírito que anima esse corpo que nós temos e que esse Espírito imortal que somos precisa conquistar valores morais. Então, no momento que nós estamos empenhados em conquistar valores morais, nós vamos conquistando uma nova vida na própria existência. Pode isso acontecer. Como aconteceu com Saulo,
que a vida de Saulo melhorou e muito. Antes ele negava Jesus, ele perseguia os cristãos, mas depois que ele encontrou-se com Jesus na porta de Damasco, ele passou a ter uma nova vida. Como a vida, por exemplo, de Maria de Magdala mudou na própria existência. Esses espíritos, Saulo e Maria de Magdala, enriqueceu-se de luz. Superou a pobreza moral em que se encontrava e passou a ser dócil à vontade de Deus. Então ele diz, a prece, para que nós possamos caminhar em busca da vida futura, nós temos como um grande recurso, que é a prece. Que nós já refletimos um pouco sobre a importância da prece. Criar esse vínculo, nos conectarmos a Deus e procurarmos vivenciar a natureza divina em nossas vidas. Aí diz, a prece é um sustentáculo para a alma. Ou seja, a prece, ela impede a alma de cair moralmente. É um sustentáculo, ela sustenta a alma. Ela dá à alma, ela faz com que, a prece faz com que haja uma conexão com Deus, com a sua natureza, uma sintonia com os espíritos superiores, com os nossos guias, para que eles possam nos ajudar nessa caminhada. Diz, a prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente, é preciso que se apoie numa fé viva e na bondade de Deus. Porque se só fosse suficiente a prece, a gente não fazia mais nada. Ficava em casa só orando. Então a prece não é suficiente, mas a prece, ela deve conduzir. Ou seja, ela deve ser conduzida pela fé, pela encrença na imortalidade, porque a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade, como nos revela Kardec. Então, a fé é a mãe da esperança. Então, o indivíduo de fé sempre mantém acesa a chama da esperança. Ele convive com os seus sofrimentos porque tem esperança de superar. Ele confia na misericórdia de Deus. Ele passa a ter essa clareza que Deus é Pai. Ele acolhe essa revelação que Jesus veio nos trazer, de que Deus é Pai. Então, no momento que o indivíduo sabe que não está só, que ele passa por sofrimentos, que esse sofrimento não foi dado por Deus, não foi conquista externa. O sofrimento é uma conquista interior. Pela forma como nós nos conduzimos, pelas semeaduras que nós lançamos no terreno dos nossos corações, pela má semeadura, pelas causas, as mais variadas, quando não presente, se remontam a vidas pregressas. Então, nós precisamos conduzir, crer na imortalidade e conduzir a nossa imortalidade com esperança, certeza, na vida futura que nos aguarda a todos. Então ele diz aqui, já vos disse muitas vezes que não coloca, é preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Eu já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, as provas que nós passamos hoje, as expiações que nós passamos hoje, são provas e expiações que nós temos condições de suportá-las. Porque nós erramos, Otauã. As provas que nós passamos hoje, essas provas elas foram orientadas pelos nossos tutores
E essas provas que nós passamos, eles nos orientaram em função das nossas resistências morais, do aprendizado que nós fizemos em vidas pregressas. Porque eles não iriam estimular-nos a passar por determinadas provas se a gente não tivesse condições de suportá-las, de fazermos o aprendizado com elas. Mas para isto nós precisamos contar com Deus. Nós precisamos contar com a sua misericórdia, que muitas vezes a gente não busca. Estamos passando pelas provas, mas muitas vezes a gente não busca, ficamos na lamentação, na reclamação e não buscamos essa força em Deus. Não oramos, não nos conectamos à sua natureza, não criamos um vínculo maior com Deus, mais profundo, através do sentimento de auto-amor, de autoestima, de auto-perdão, de fé. Porque se nós criarmos, se nós procurarmos nos vincularmos a Deus, nós passamos a passar, ou seja, nós passamos por aquelas provas com aprendizado de fé, de amor, de calma, de paciência. Então, aí aqui ele continua dizendo, a recompensa, ele diz, o fardo é proporcionar as forças, como a recompensa guardará a proporção com a resignação e a coragem. Então, esses comentários que o Espírito Lacordaire faz sobre o bem sofrer é a extensão daqueles comentários feitos por Kardec, que a gente viu anteriormente. A gente viu quais são os motivos que a doutrina espírita nos revela para que nós possamos nos resignarmos diante das provas. E o motivo é que tudo que a gente passa aqui é justo. A gente fez por merecer. Porque a justiça, ela caminha com amor. Nós passamos pelos sofrimentos, mas somos amparados, amados por Deus, porque Deus nos criou a todos fadados a uma vida futura, ao seu reino de luz. E isso deve nos encorajar, nos motivar, para que a gente não se paralise diante das provas na lamentação, na reclamação, na queixa, no rancor, no remorso, nas paixões desmedidas, no apego à vida transitória, em detrimento da vida moral, da vida do espírito, de uma vida futura melhorada. Então, aí aqui o Espírito Lacordaire, ele nos convida para que a gente possa sermos recompensados. Porque, ora, se nós estamos na mágoa e perdoamos, qual é a recompensa? É a superação daquele rancor, daquela mágoa. A recompensa é a paz. Se nós estamos aflitos e oramos e nos pacificamos, qual é a recompensa? A paz. Ora, se a nossa vida, que é uma vida que está ainda tumultuada, e a gente foca em Deus, na vida futura, e passamos a caminhar, procurando colocar os valores morais acima dos valores materiais, qual é a recompensa? É a conexão, é o vínculo que estamos criando com Deus, que nos dá uma maior segurança, que vai nos libertando das fraquezas deixadas pelo mal, porque o mal torna a alma fraca, sem resistência, enquanto que o bem vai dando resistência à alma, para que ela possa passar por outras provas e avançar em direção a um amanhã melhor. Mas essa recompensa deve ser merecida. Porque muitas vezes vem a misericórdia de Deus, aí perguntamos, como é que você está? Estou muito bem. Mas isso é um efeito da misericórdia de Deus. Mas quando passar aquele efeito, aí vem de novo o mal-estar.
né? Mas ele diz aqui que essa recompensa deve ser merecida. Então, essa recompensa merecida é quando a gente faz conexão com a natureza divina. Ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque não há transformação moral de fora para dentro. Toda transformação moral, ela se dá do interior para o exterior. Da natureza essencial de Deus, iluminando a natureza animal, iluminando o ego adoecido. Então, toda mudança se dá do interior para o exterior. Então, o comportamento nosso pode não corresponder ao nosso interior, à natureza de Deus. Que a pessoa pode forçar um comportamento que não corresponde ao sentimento de amor. Ele pode ter um comportamento aparentemente caridoso, mas que o amor não está presente. Então, esse comportamento aparentemente caridoso, ele não gera transformação na alma. O que gera transformação na alma é o indivíduo estar imbuído de se conhecer, acolher-se como um ser frágil, pobre, ter consciência da sua inferioridade e trabalhando para superá-la. Não esconder essa inferioridade, mas procurando se conectar a ela para depois se conectar à natureza divina. Porque muitas vezes a pessoa foge de si mesma através das paixões desmedidas, dos vícios, do suicídio, da avareza, do comer de forma desmedida, do sexo em desalinho, e o olhar aqui dessa mensagem para que a gente possa aprender a sofrer. Porque muitas vezes o sofrimento, quando a gente não acolhe o sofrimento, a gente vai compensar pela drogadição, uma compensação doentia. E aqui a doutrina espírita nos convida para que a gente possa se tornar um bem-aventurado, possa crescer com o sofrimento, possa colocar o sofrimento, ou seja, nos colocarmos a serviço do bem, da caridade, para superar o sofrimento. Conhecendo as causas através desse olhar voltado para nós mesmos, para o nosso interior, fazendo, procurando diariamente marcar um encontro conosco mesmo, pelo menos de meia hora, para que a gente possa olhar para nós e percebermos as causas do nosso sofrimento. A pessoa está desesperada, o que é que tem por trás disso? Do desespero, da reclamação, da lamentação, da revolta, da violência, o que é que tem por trás? Descobrir. E nós vamos perceber, lógico que a doutrina espírita generaliza, mas não basta só a gente saber de forma cognitiva, a gente precisa perceber, né? Que a gente sempre vai deparar com o orgulho ferido, com o egoísmo, que é a causa de todos os sintomas que nós passamos, da depressão, seja lá o que for. Mas a gente precisa descobrir, não basta só, eu estou assim porque eu sou orgulhoso. Isso não é autoconhecimento. O autoconhecimento é quando a gente tem consciência. Não é? Porque quando a gente tem consciência, a gente não sofre com uma crítica do outro. Mas você é orgulhoso, egoísta, é isso ou aquilo, que a pessoa sabe que é. Então, para ele não é novidade. Mas se ele se melindra, se irrita com esse olhar de maledicência do outro, é porque tem algo em nós que a gente precisa conhecer. A gente está procurando se furtar, fugir, usar de mecanismos de fuga para esconder esse lado sombra. Lógico que ninguém consegue esconder, que ele sempre aparece. Por mais que a gente maqueie a situação, mas sempre aparece na tristeza, no desânimo,
né? Como se o fardo da vida tivesse acima, quando Jesus disse: ó, tu que sofres, estás sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. É porque Jesus sabe que o mal gera um fardo pesado, e que se a gente for a Ele, o nosso sofrimento se torna aliviado. Alguém de vocês gostaria de perguntar alguma coisa ou acrescentar nessa primeira parte? Deu para entender o que significa bem-aventurados os aflitos? Certo. Antes de entrarmos na outra parte, é preciso entender o seguinte, que nós somos regidos por leis sábias e imutáveis, que a gente se move na lei. Tudo que a gente faz, pensa, sente, tem uma consequência na nossa vida. Porque se a nossa transformação fosse pela via do comportamento, a gente só iria ser punido perante a lei pela via do comportamento. Mas nós somos punidos também pela natureza dos nossos pensamentos. Então, a partir dali, o que é na questão 614, que se deve entender por lei natural? E os espíritos, os mensageiros do Senhor, disseram: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhes o que deve fazer ou deixar de fazer, ele só é infeliz quando dela se afasta. Então veja aí ele dá para a gente saber se a gente está agindo de acordo com a lei ou não, é a felicidade. Então aí a gente deve analisar: eu sou feliz, eu estou feliz com os recursos, com as provas que eu tenho, com a família que eu tenho, com o corpo que eu fiz por merecer, com a família que eu fiz merecer, o emprego que eu fiz por merecer, eu estou feliz. Então, se nós não estamos felizes com todas essas situações, com os sofrimentos, é porque a gente ainda não está vivenciando a lei relativa ao que a nossa consciência pede. Muitas vezes a gente confunde felicidade com alegria, mas não é a mesma coisa. A alegria é circunstancial. A pessoa está alegre porque ganhou um presente, está alegre porque ganhou na loteria, está alegre porque estava desempregado e conseguiu um emprego. Isso é alegria. Está alegre porque casou, está alegre porque separou-se. Então, a alegria é circunstancial. A felicidade é uma conquista da natureza divina. À medida que nós vamos aprendendo a sofrer e avançando nos valores morais, da calma, da paciência, da resignação, vamos conquistando saúde, mas não é uma saúde aparente, é uma saúde real da mente, da alma, dando ao corpo também uma melhor saúde. Isso gera felicidade, as conquistas. Por exemplo, a conquista de habilidades, de capacidades inerente ao desenvolvimento da inteligência. Isso gera felicidade, porque é uma conquista que vai ser para sempre. Mas principalmente as conquistas morais. Porque quando a gente avança na conquista de valores morais, não perderemos mais. Então, quando a pessoa, por exemplo, conquista paciência, 10% de 100% que a gente precisa, mas ele já conquistou 10% de paciência. Em qualquer situação, essa paciência 10% se apresenta. Então, lógico que muitas vezes a pessoa diz: eu tenho paciência com isso, mas não tenho com aquilo. É porque ela está em construção.
ela não é uma conquista real, é um ensaio de paciência. Porque à medida que a gente vai avançando na paciência, que é a ciência da paz, que está fundamentado também a natureza divina, a lei da vida, de amor, então nós vamos avançando. E isso vai gerando felicidade, por pequeno que seja, é uma felicidade pequena possível. Porque a felicidade não é deste mundo, a completa, mas a possível é. Então, aí aqui, não é para a gente entender, por exemplo, na questão 619, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Como é que a gente tem conhecimento das leis de Deus? Porque as leis de Deus, elas estão imanentes, presentes, os códigos divinos, eles estão na nossa consciência essencial. Então, à medida que a gente vai tendo conhecimento da lei, é no momento que a gente vai vivenciando a lei. O amor, por exemplo, a justiça. Então, o amor é uma lei. Então, no momento que a gente vai vivenciando, a gente vai conhecendo a lei. Então, Deus facultou os meios de conhecer sua lei aos espíritos de todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se dedicam a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então ele diz que o homem de bem é os que melhor compreende, porque vivencia. Eles compreendem porque revela. A doutrina espírita não foi revelada pelos espíritos superiores? Eles não revelaram em palavras, eles revelaram em expressões de sentimento, pensamento, por vivenciar esse estado de alma em si mesmo. Aí vieram revelar aquilo que eles conquistaram em si mesmo. Então, no momento que a gente passa a compreender a lei, é porque a lei já faz parte do nosso comportamento, da nossa vida. Então, é a diferença entre informações e compreensão. Nós estamos informados de que o nosso espírito é imortal, de que a gente reencarna. Mas compreender a imortalidade é viver a nossa imortalidade. Mas se a gente tem a informação que somos espíritos imortais e a nossa vida se identifica mais com o materialismo, então isso não revela compreensão. Mas Chico Xavier, por exemplo, que a vida dele foi voltada para os valores imortais, que ele não se identificava com o corpo, São Francisco de Assis, isso revela, mostra que de fato eles compreenderam e viveram, porque quando o indivíduo compreende, ele vive aquilo que compreende. Então, isso é a diferença. Então, onde está escrito a lei de Deus? Se perguntarmos aos judeus onde está escrita a lei de Deus, dirá na Torá. Se perguntar aos cristãos onde está, dirá na Bíblia. Se perguntar aos espíritas, dirá que está na consciência. Certo? Porque existe a consciência essencial, mas existem níveis de consciências que os homens aqui na Terra vivenciam. Consciência de sono, sem sonhos. A consciência de sonho, com sonhos. Segundo as obras de Joana de Ângeles, ela vem revelar esses níveis de consciência. A consciência de despertamento. Se nós estamos em busca da doutrina espírita, refletindo sobre as nossas vidas, procurando nos conhecermos e focando na vida futura,
Então, nossa consciência está em despertamento. Nós não estamos com a consciência desperta, e sim em despertamento. E Jesus é a consciência cósmica. Por isso que ele é o governador do planeta Terra, que tem uma consciência cósmica. Então, quando se diz que as leis de Deus estão na consciência, ora, porque é um processo interno. Quando a gente se conduz bem diante das provas, é porque, por consciência, nós temos consciência de que, ao se conduzir bem diante das provas, isso vai nos dar uma recompensa, uma paz interior. Vamos alcançar um equilíbrio maior emocional e assim sucessivamente. Então, continuando aqui a leitura. Quem gostaria? Eu posso ler, Toninho? Certo. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma promoção. Sede, pois, como militar e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e vossa alma se entorpeceria. Alegrai-vos quando Deus os enviar para a luta. Esta luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, em que às vezes é preciso mais coragem do que no combate sangrento. Pois aquele que se mantém firme em presença do inimigo pode fraquejar sob o choque de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva a palma da vitória e um lugar glorioso. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-se-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos, com justa satisfação, fui o mais forte. Então vamos ao comentário. Ô Elis, vamos comentar um pouquinho. Então veja, o Espírito Lacordaire, ele pegou essa questão figurativa aqui do militar. Né? Por exemplo, numa partida de futebol, o pessoal não quer ficar ali de reserva, não. Né? Quer estar jogando. Então ele diz aqui, o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque ele vai ali, ele quer revelar suas habilidades. Então, no momento, muitas vezes a gente não quer responsabilidade diante da vida, a gente não quer estar à frente de determinados deveres, compromissos. Isso é bom? Não é. Quando a gente fica, não, eu não tenho condições não, é muito difícil, vai exigir muito de mim, eu vou deixar para fulano fazer. E a gente fica aí na retaguarda. Ele diz aqui, o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo não lhes faculta nenhuma promoção. Muitas vezes o medo, porque existe o medo como lei de conservação, mas existe o medo patológico. A pessoa fica receoso, porque o mal não só é inerente aos nossos erros, mas quando nós não nos propomos a fazer o bem, também isso gera um mal. A inércia, a ociosidade em si. Quando nós saímos do plano espiritual e mergulhamos na carne, nós viemos para desenvolver, para superar as provações. E muitas vezes as provações, elas nos pedem coragem.
nos pede justamente essa força que procede da presença de Deus em nós. Então nós devemos, buscar justamente essa força em Deus. Quando ele diz, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Essa luta redentora. Essa luta de cada dia. Se nós procurarmos sempre as coisas mais fáceis, o espírito não avança, não cresce, não se desenvolve. Não cria vínculos com Deus, com a sua natureza essencial. Os grandes espíritos, os espíritos superiores, a história, alguns deles, conta que eles se mantiveram nessa linha de fogo. São Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Irmã Dulce, Madre Teresa, os apóstolos na época de Jesus. Imagine se eles tivessem fugido, Jesus foi parar no Calvário, porque Jesus começou a nos ensinar, a revelar da manjedoura. Aí encerrou na ressurreição, após o Calvário. Mas o Calvário de Jesus, ele passou para nos dar essa força, essa coragem para cairmos na luta e procurarmos justamente superar o mal, porque o mal que trazemos na nossa alma, para a gente superá-lo, a gente precisa lutar no bem, para o mal ir diminuindo de intensidade, se enfraquecendo. O mal vai se enfraquecendo quando o bem vai se fortalecendo nas nossas almas, nas nossas vidas. Então, aí aqui ele comenta sobre isso. Então, essa luta, muitas vezes, é no dia a dia. A pessoa, por exemplo, está à frente de determinadas atividades, está procurando na família ali, motivar a família nessa caminhada com Jesus, está à frente. Não está esperando que o outro faça, mas está buscando fazer, motivando a outros, porque aqui na terra, Jesus ele nos encorajou, mas Jesus está há 2000 anos atrás, que é necessário outras pessoas, outros seres que vêm à terra, que encorajem-nos à luta redentora, como os apóstolos que já vieram, como São Francisco, Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, como Divaldo e muitos outros. Porque não há como brilhar sem movimento, sem dinamismo, sem coragem, sem força, sem fé, com entrega, como se a vida só fosse essa. Porque os que estão assim na preguiça, que acham que a vida só é isso aqui, e que tanto faz a pessoa trabalhar como não trabalhar, é a mesma coisa. Mas quando a gente vai despertando para a vida futura e entendendo que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos têm consequências, aí o nosso olhar passa a ser diferente. Então, quando advenha, que ele diz aqui, quando advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade sobrepondo-vos a ela, e quando houveres conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei para vós mesmos, com justa satisfação, fui o mais forte. Ou seja, nós estamos aqui em uma existência para sair dela vitoriosos, não fracassados. Porque se nós
agirmos no mal e não procurarmos aprender a sofrermos no bem, nós sairemos fracassados. Então, mas no momento que, por isso que Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Ou seja, para haver transformação moral, precisamos começar por dominar o mal que há em nós. Então, mas não deve ficar só em domar o mal, porque senão ele não avança, não evolui, não cria vínculos com Deus. Domar o mal é para que realmente, em respeito ao outro, com os quais caminhamos. Então, domar o mal é o trabalho útil, que muitas vezes acontece. A pessoa está com preguiça e diz, eu preciso trabalhar. Né? Isso é domando o mal da preguiça, domando o mal na maledicência. Tem uma vontade de ver falando dos outros, mas fecha a boca. Domar o mal da inveja. Se fulano conquistou, eu tenho as potencialidades, Deus não me deserdou, eu vou conquistar também e procurar domar, porque aqueles que não domam desejam que o outro morra, que o outro se prejudique, que o outro perca tudo que tem. Então, inicialmente, o processo é domar, mas não devemos ficar no domar. E sim, criarmos vínculo com Deus, que é que gera transformação moral. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acrescentar? Fica à vontade. Todo mundo em silêncio. Então vamos, né? Vocês não querem? Toninho, diga. Eu acho que o grande passo que a gente pode dar ao entender esse ensinamento do Evangelho é realmente a mudança interior que a gente conseguir nessa existência. Porque a gente não vai ter outra chance de reencarnar. Então é nossa grande chance, porque como está em transição para o mundo de regeneração, ou a gente entende realmente o que Jesus quer de nós nesse momento, ou a gente vai ter que ter uma longa jornada de novo. Eu entendi assim esse ensinamento. Não, mas a chance nós teremos tantas quantas necessárias. Alguém está com o microfone ligado. A chance nós teremos, porque Deus é misericordioso. Se não for nesse planeta, é em outro. Certo? Mas nós estamos aqui para fazer essa transição do mundo de provas para o mundo de expiações. E isso se dá através, é um processo interior de cada um. Não é algo massificado, não. Certo? Então, no momento que eu passo a olhar para mim, me perceber uma pessoa ignorante, inferior, pobre, limitada, vulnerável, e acolho essas misérias morais e procuro superá-las, criando um vínculo com Deus, nos conectando a Deus, a transformação moral acontece. Mas se eu não me acolho como estou e vivo fugindo, uso de mecanismos de fuga, as mais variadas, a racionalização, projeção, e várias outras, então aí eu não vou avançar, não. Ô, Toninho. Diz, Registrando. Bom dia. Bom dia A todos. Veja só, eu fico pensando aqui,
Como a gente precisa chegar na cegueira, como Paulo chegou ali em Damasco, para que a gente possa entender muitas vezes qual é a proposta da gente em cada existência, né? Sim. Eu estava lendo Paulo Estevão, lembrando daquele momento que ele tem um encontro com muita luz do Cristo, né? Que ele acaba ficando cego, em que ele começa a repensar a vida. Então, muitas situações levam a gente primeiro aquele momento de cegueira, a gente precisou de muita luz e a gente não sente aquela luz que está vindo da gente, é quando a gente está passando por uma situação para a gente evoluir no bem, e a gente não entende que muitas vezes aquela luz que vem está ali, e aquela luz vai naquele sentido de nos cegar. É o momento da gente parar e a gente refletir como a gente precisa muito ainda evoluir no sentido do bem, não é isso? Eu estava vendo a palestra de... Esqueci, aquele vídeo que você colocou, Valadares, é o nome dele? Arthur Valadares. O bem e o mal sofrer. E ele se refletindo a isso também, como a gente ainda está muito pequeno nessa condição da gente evoluir. E que o sofrimento, infelizmente, a gente não entende ainda muito, que o sofrimento ele é necessário, né? Que ele é um bem, como você citou já várias vezes aqui, para que a gente possa evoluir. Certo. É isso aí. Então, quem gostaria de ler essa parte final da mensagem? Diz, Wellington. Só fazer um breve comentário também. Um dos grandes entraves no nosso processo de autodescobrimento é quando nós mesmos nos sabotamos, né? O ego, a autossabotagem. Sim. E muitas vezes, a gente fica adiando esse encontro conosco mesmo, porque nós não temos, às vezes, a condição, a coragem necessária de olharmos para dentro de nós e nos amarmos e nos aceitarmos como somos ou como estamos. E esse processo de autossabotagem, ele dificulta esse processo de autodescobrimento, de autogestão de nós mesmos, vamos colocar dessa forma, porque a gente começa ao desculpismo, né? Nós vamos dar uma desculpa, né? E nós vamos atrelando nossas prioridades a coisas secundárias. Então, no momento que a gente começa a observar a necessidade do que é essencial, do que é secundário em nossas vidas, aí a gente começa a compreender que há uma necessidade real, que a gente não está só ensaiando, né? A gente sempre, é como um pássaro que fica ensaiando um voo, né? A gente vai ensaiando e nunca tem a coragem de realmente alçar voo. Então, quando a gente busca ter essa compreensão de que há necessidade, só quem pode tomar o remédio somos nós mesmos, então é importante que a gente comece a ver a necessidade de olharmos para dentro da gente e se aceitar. Porque às vezes a gente está com um processo de criamos tantas personas para conviver com as pessoas que a gente não se identifica mais com o ser que somos, né? E sim mais com as pessoas que nós criamos. É importante que a gente se tire essas máscaras, olhe no contato com o Pai, e disso realmente dessas condições que a gente cria para que a gente, de alguma forma, entrave o processo de autoconhecimento. Então, eu acho que dessa forma a gente passa a compreender a finalidade do existir e a finalidade da dor em nossas vidas. Porque aí a gente passa não mais a escamotear essa realidade, né, em que vivemos, e passamos a ter assim, essa atitude proativa, né, de querer estar buscando essa renovação interna efetiva, né? Que às vezes a gente muitas vezes está tentando se renovar, mas não está com aquela identificação ainda bastante forte. A gente apenas está sendo só cognitivo, só na área da cognição, né? Sabendo que precisa fazer, mas a gente nunca sai desse negócio, né? Fica só protelando. Acho que é só isso mesmo. Certo. Então, vou fazer uma leitura dessa parte final da mensagem. Quem gostaria? Eu posso fazer, Toninho. Certo, Rê.
Vocês estão me escutando bem? Estamos. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. Certo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, olha, bem-aventurados os aflitos podem então ser traduzidos assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé. Então, por exemplo, nós estamos aqui diante das provas para provar que de fato estamos aprendendo, nos aperfeiçoando, nos melhorando. Mas não é provar para o outro, não. Provar para nós mesmos. Porque nós temos uma grande responsabilidade conosco, nos tornarmos melhores. Porque quando nós, diante da prova, a gente prova a paciência, isso nos dá um estado de felicidade. A pessoa diz: eu estou avançando, eu estou conquistando os tesouros íntimos, as pérolas morais da minha alma. Eu estou conquistando valores que vão estar presentes na minha vida por todo sem fim. Que eu vou precisar deles para as provas outras que eu venha passar, para as dificuldades outras. Então, no momento que o indivíduo caminha, vai aventurando o bem, certo? Porque bem-aventurado e nós vamos aventurando o bem. E vamos nos identificando com o bem, almejando viver o bem segundo a lei. E isso vai gerando um estado de paz, vamos nos consolando e nos libertando do mal. E o sofrimento vai diminuindo, vai modificando a sua natureza. Porque tem uma fase na vida que o nosso sofrimento é de natureza ainda reativa, agressiva, de lamentação, de desespero. E tem outro momento que o sofrimento é de natureza resignativa, de fé, de calma, de paciência. A pessoa está sofrendo, mas está com calma, está com paciência, confiante em Deus, buscando em Deus, mantendo essa relação, honrando ao Pai, a Deus, como na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais em mim, no outro, no coração que perdoa. Né? A oração simbolizou aí terra e céu, né? Mas a terra e o céu significa estar imanente, presente em toda a criação, em todos os seres, no cantar do pássaro, no pôr do sol, nas entranhas de cada ser, no coração que perdoa. Que precisamos ver Deus no outro e ver Deus em nós. Olhar para nós com o olhar de Deus. Porque Deus confia em cada um de nós. Por isso que Ele nos dá tantas existências quanto é necessário, porque Deus confia. Nós estamos à frente, nós temos como deveres vários, porque Deus confia. Então, se nós nos colocamos na vida com paz, é porque Deus confia que os filhos nossos são primeiramente filhos de Deus. Confia, Deus confia. Então, se nós nos colocamos no movimento espírita e procurando desempenhar uma atividade, é porque Deus confia. Então, nós precisamos confiar também em Deus e com Ele agir. Porque se Deus confia em nós e nós confiamos em Deus, cria esse vínculo. Se Deus nos ama e nós amamos a Deus, cria esse vínculo com Ele. Mas se Deus nos ama e a gente não ama a Deus, fica sem vínculo. Se as pessoas nos amam e a gente ama aquela pessoa, então criamos um vínculo com o coração dela.
Mas muitas vezes os nossos vínculos com as pessoas são muito frágeis, muito superficiais, porque os vínculos com Deus também são frágeis, são superficiais. Aí qualquer prova, qualquer dificuldade, a gente se desespera. Isso é a vida, isso é um inferno. Você é a causa do meu desespero. Desapareça junto de mim. Então isso é o mal sofrer. Não é? Então aí aqui o Espírito diz: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, porque fé é firmeza, é coragem, é fidelidade. Existe a fé humana e a fé divina. A fé humana em função das ações da vida material. Por exemplo, o engenheiro, ele age como engenheiro, é fé humana. O médico age como médico, é uma fé humana. A fé divina é quando ele coloca Deus nas coisas que faz. Não é? Se ele, por exemplo, está ali, um médico está ali fazendo uma cirurgia, se ele faz com Deus, ele está sendo inspirado por Deus. Não só pelo conhecimento que ele adquiriu, mas está sendo inspirado por um médico espírita, ou um médico cristão, não é? Que está ali com ele, trabalhando. Aí entra o vínculo com Deus, pelo sentimento. Então, aí aqui, para finalizar essa parte, não é, do texto, ele diz: sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque essa alegria aqui, quando ela procede da natureza de Deus, né, é uma alegria que também é uma expressão de felicidade. Porque a felicidade, ela pode caminhar na alegria, quando é a alegria das realizações divinas. Mas a alegria das realizações transitórias e que não tem sentimento, ela só é alegria. Mas existe tristezas, são superiores a determinadas alegrias mundanas. Existe tristeza que faz com que a pessoa pare e reflita: por que eu estou triste? O que eu preciso fazer para superar isso? Essa tristeza, qual é a causa dessa tristeza? E ele vai procurar buscar a causa e depois supera e trilha um caminho com Deus, criando um vínculo com Deus. Aí essa tristeza é superior àquela alegria mundana, das paixões desmedidas, do comer de forma excessiva. A pessoa fica alegre diante de um prato saboroso e haja comer, haja comer. Né? Então, aí aqui, essa mensagem que eu li no início, Emmanuel diz: como sofres? Então cabe-nos refletir. Como é que eu estou sofrendo? Estou sofrendo com Deus, com a ausência de Deus, com o Cristo, com a ausência do Cristo, caminhando com Ele, me colocando como aprendiz, distante dEle. Estou mais interessado com as conquistas dos valores materiais do que os morais. O que é que tem por trás desse desespero, dessa revolta? Se alguém nos fere e a gente reage também com mágoa, o que é que tem por trás disso? Então aí ele diz: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual, indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então ele diz: vemos os que recebem a calúnia transmitindo aos vizinhos. Então ele não está sabendo, ele está levando o mal, está sendo solidário com o mal que recebeu. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam. A nossa natureza, ela é divina. O animal é uma natureza transitória, não podemos continuar reagindo sempre, e sim agindo. Porque quando nós atendemos o Evangelho, isso é uma ação.
quando nós nos inquietamos com algo, aí isso é uma reação do ego, que ele se melindra com facilidade, porque ele está interessado, está focado na vida transitória, ele está interessado em vida futura. A vida futura é o self conduzindo o ego, é o self utilizando do ego para conquistar um novo amanhã e se realizar através do bem que vai realizando. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. O que é essa tribulação quer me ensinar? O que é essa dor? O que é essa separação? O que é essa doença quer me ensinar? E procurar realmente, diante das tribulações, diante das vicissitudes, avançar, testemunhar a fé, a paciência, vendo-se como um ser que está em curso, transitoriamente, mas não estamos aqui para ficar. Somos espíritos imortais. A vida física ela é muito curta e frágil. A vida do espírito ela é para sempre, é eterna. E com Jesus vai se tornando forte, porque ele vai se iluminando. Porque muitas vezes, só para a gente encerrar, diz o seguinte, porque muitas vezes a gente se pergunta, por que é que isso ocorreu comigo? A pergunta deve ser diferente, para que isso aconteceu comigo? Porque isso aconteceu comigo é arrogância, nossa parte. Ou seja, ele se sente superior. Poderia acontecer com todo mundo, menos com ele. Mas quando acontece, a gente deve se sentir semelhante ao outro. Ora, se aconteceu comigo, acontece isso com tantas outras pessoas, com a maioria das pessoas. O que é que eu devo aprender com isso? E nisso a pessoa cresce, quando ele se pergunta. Quando Saulo encontrou-se com Jesus, ele disse, Senhor, o que queres que eu faça para superar isso? Superar essa dor, essa fragilidade, porque ele se sentiu vulnerável, fraco, ali diante. Senhor, o que queres que eu faça para superar isso? Então, por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta deve ser diariamente, porque diariamente a gente tem o que se arrepender. Porque para a gente avançar, o arrependimento, ele é necessário. Mas nós não devemos nos paralisar no arrependimento. E sim, procurarmos acolher nossas aflições, a expiação, que muitas vezes a gente se furta das expiações. Escamoteia, usa de mecanismo. Então, quando a gente acolhe a expiação, porque a expiação, o início da expiação é na falta. E o termo da expiação é no aceito, é no bem que cobriu aquele mal. É na fé que sobrepôs, é no perdão que cobriu aquela mágoa. Aí a expiação cessa. A expiação não é sofrer por sofrer. A expiação é um ciclo alcançado, que a pessoa superou aquele mal, se libertou do sofrimento e avançou na vida. Então, muitas vezes, ou seja, então, sim, toda e qualquer experiência sofrida ou feliz traz um aprendizado importante. Então, se nós fizermos uma retrospectiva da nossa existência, quantas coisas a gente já superou? E que naquele tempo, muitas vezes no momento que aconteceu, a gente usou do desespero. Mas depois foi caindo em si, percebendo, superou, avançou. Então, se isso aconteceu anteriormente, hoje, com a presença da doutrina espírita, com a presença do Evangelho, com essa certeza da misericórdia de Deus que nunca nos abandona, nem os nossos guias que o representam junto a nós, naturalmente nós vamos alcançar.
Então, enfim, as privações, elas nos ensinam a ser mais sensíveis perante o sofrimento alheio. Porque se a gente cai em si, cai do pedestal, cai em si, né? Então, se a gente não tem mais em que segurar com relação à parte material, aí a gente vai naturalmente segurar-se em Deus e fazer esse caminho de retorno à vida, se vendo como um filho pródigo, procurando voltar para a casa do Pai vitorioso, por ter acolhido a si mesmo. Então, em geral, a solução está bem próxima, se estivermos transformados de medo, se estivermos transtornados de medo ou desespero, será mais difícil resolver o problema com calma. Será mais difícil resolver o problema. Com calma, logo poderemos ver a luz no fim do túnel. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa chega numa situação difícil, né, querendo sair da vida, fugir da vida, dos compromissos, se deprimindo, mas se ele cair em si e perceber que no fim do túnel há uma luz, que é o amor de Deus que nunca desiste, e que ele é um ser imortal que foi criado para brilhar, para vencer e focar na vida futura, encontrando em Deus as forças e na misericórdia de Deus naqueles que o cercam, na família, na casa espírita, naqueles que os fazem a casa espírita, se coloca como agentes da bondade, no guia espiritual, alcançaremos com certeza a vitória sobre aquele mal e, se perseverarmos, a vitória sobre o si mesmo, sobre o ego, e permitindo que o Self, Deus, esteja na condução das nossas vidas. Com Jesus, que Deus nos abençoe a todos. Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, mestre e amigo, que possamos nos colocar como aprendiz dos teus ensinos, das tuas lições imorredoras reveladas na manjedoura, a ressurreição, após o Calvário, ensinando-nos a amar a todos indistintamente, a superarmos os preconceitos, a acolhermos a nós mesmos com as nossas vulnerabilidades, fragilidades, e criarmos um vínculo mais estreito com Deus através do amar o próximo, do amar a Deus acima de todas as coisas, e que Tu possas, Senhor, iluminar, para que possamos nos iluminarmos interiormente, transformarmos as nossas almas, nos conscientizando do ser enfermo que estamos e buscando no Teu Evangelho a terapia do amor, do perdão, da misericórdia. Abençoa, Senhor, o dia a dia da nossa existência, diante das provas, para que possamos testemunhar os sentimentos mais nobres e avançarmos em Tua direção junto à família, caminhando e crescendo com aqueles que Deus nos uniu, para com eles criarmos vínculos mais profundos de amor. Agradecidos estamos por esse momento e que tenhamos contigo um bom final de semana, uma próxima semana, e que possamos estar empenhados, Senhor, em estudar a doutrina espírita, estudando a nós mesmos, nos trabalhando interiormente para melhor acolher o outro, também com suas vulnerabilidades, fragilidades, uma vez que passamos a aceitar a nossa condição de humanos.
Agradecidos estamos, Senhor, por este momento, pela luz, pela presença amiga e amorosa dos guias, abençoando cada família aqui representada. Que Deus continue nos presente sempre em nossos corações, hoje e por todos sempre. Muito bom, Deus abençoe a todos, um abraço, até a próxima semana.